O que significa Júpiter no seu mapa astral? Você sabe? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? Você conhece o planeta Júpiter? Sabe o que ele significa na sua vida? Vem comigo que eu te conto tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no Movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já tenho uma super dica para você. Hoje eu vou falar sobre o planeta Júpiter e para você acompanhar tudo aquilo que eu vou falar, vai ser muito legal você ter o seu mapa astral em mãos. Se você já tem ele aí, vambora! Se você ainda não tem, não se preocupe, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Ali você vai receber a mandala do seu mapa com todas as posições dos astros no céu do seu nascimento, inclusive Júpiter. Então vai lá, gera o seu mapa e volta para cá que eu tenho muita coisa para contar para vocês. Inclusive, fica comigo até o final que eu tenho uma segunda dica e obviamente quero saber todos os insights que vocês tiveram aqui no nosso papo astrológico de hoje. Mas afinal de contas, o que é o Júpiter no seu mapa astral? Cada planeta tem uma função na nossa vida e a função de Júpiter é a melhoria contínua e o incentivo. Ele está sempre buscando ir além daquilo que já foi feito até então. E por isso que ele busca essa expansão dos horizontes, que pode ser um horizonte físico, geográfico, quando a gente conhece novos lugares, faz uma viagem, expande para outras culturas, ou quando a gente faz essa expansão mental, através de um curso, de um estudo, de uma palestra, de um livro, tudo aquilo que realmente abre a nossa mente. Ou quando a expansão é feita através dos horizontes espirituais, através de uma conexão com uma crença, com uma filosofia de vida, com um pensamento realmente que nos faz ver o mundo com outro sentido e outro significado. Inclusive, Júpiter é muito importante para isso. Ele é a nossa capacidade de enxergar o mundo de forma simbólica. Através dele, a gente pode criar um sentido e um significado para a nossa existência. Por isso que ele fala de propósito. Ele também é considerado o planeta da grande sorte e da grande bênção. E aqui eu gosto sempre de pontuar que, por um lado, ele pode sim falar de oportunidades que aparecem para nós, mas não é porque uma oportunidade apareceu que a gente vai aproveitar, certo? A gente precisa estar consciente de que aquilo é uma oportunidade. Então, eu sinto que o Júpiter é essa expansão da consciência, a gente estar mais aware, né? E prestando mais atenção nas coisas. E é por isso que ele permite, então, que a gente aproveite as oportunidades e isso vai ser muitas vezes pensado como uma grande sorte. Mas, como diz a minha mestra, né, nada de sorte, porque sorte parece que as coisas acontecem ao acaso. E aqui não é o caso de Júpiter. A gente pode, claro, pensar como um planeta da sorte, já que ele é um planeta que fala de prosperidade, de abundância, mas talvez a melhor palavra para ele seja merecimento, porque certamente você fez algo que permite com que agora você receba e esteja consciente da oportunidade que está chegando até você. Júpiter também é o planeta que permite a gente vislumbrar perspectivas futuras, possibilidades. E é por isso que ele também vai nos ajudar a pensar em novas metas, novos objetivos, um novo caminho a seguir. Porque isso tanto permite a gente imaginar, idealizar como pode ser o futuro, como também permite justamente esse crescimento e expansão
dos nossos horizontes, essa busca por ser sempre melhor. Júpiter é o maior planeta de todos no nosso sistema solar. Então, tudo relativo a ele fala dessa expansão, de um gigantismo, e o grande desafio vai ser, então, os excessos. É quando a gente entra na perspectiva dos desafios que aquele planeta pode nos trazer. Então, os excessos é quando a gente vai além, mas passa dos limites, né? Aqui Júpiter pode realmente não ter limites. E é aí onde ele pode ser conectado também à compulsão e à gula. Então temos que ficar atentos, né, ao quanto essa expansão está indo além. E um outro ponto importante em relação a Júpiter são as insatisfações. Por um lado, essas insatisfações, elas podem ser muito boas, porque elas que movimentam e motivam essa busca por mais e melhor e ir além. Agora, se a gente ficar sempre insatisfeito e não fazer o exercício do contentamento, e aqui não estou falando de simplesmente se contentar com o que se tem, mas de ficar contente com aquilo que já se tem, que já se construiu, que já existe, e ficar empolgado, animado, entusiasmado com as perspectivas de construir para além disso. Então, que a insatisfação seja uma motivação potente para esse crescimento e não um limitador que nos entristece ali naquele caminho. Júpiter também fala da justiça, está sempre lá como o deus dos deuses, buscando o que é certo, o que é correto. E por isso ele também está muito associado aos valores morais que são socialmente colocados, aquilo que são os nossos princípios. Então, Júpiter vai falar das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, da nossa fé e de como a gente lida com esses valores morais. E pensando então no acreditar, ele fala muito, ou melhor, ele nos dá, né, otimismo e confiança de que seguir esses caminhos das expansões e do crescimento é possível, e sempre nos dando esperança de que existem infinitas possibilidades de a gente alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. Agora, para entender como Júpiter se expressa na sua vida, você precisa olhar para ele no seu mapa astral e fazer algumas perguntas importantes. Então, em qual casa astrológica que ele está? Qual área da vida que ele está ali exercendo magnanimamente a sua função? Qual signo que ele está? Qual é a energia através da qual ele vai exercer a sua função? E, finalmente, se ele tem diálogos, se ele estabelece conversas com outros planetas e como isso também vai influenciar a forma como ele exerce a função na sua vida. Então, começando pelas casas astrológicas. Quando a gente tem Júpiter numa área de experiência da vida, aquela área é como se fosse o campo de treinamento para o desenvolvimento dessa função. Então, é ali que a gente pode estar sempre em busca de metas e objetivos, buscando sempre ampliar os nossos horizontes e crescer naquela área da vida. Essa área da vida vai ser um grande mestre, e quando a gente investe ali, a gente tem a possibilidade de colher os frutos associados a esse investimento. Por isso vai ser essa grande sorte e grande bênção. Ali é onde também a gente pode ter as nossas insatisfações, mas como eu falei, essa insatisfação ela pode justamente ser a grande motivação por essa busca pelo crescimento e pela melhoria contínua. E ali, claro, a gente também vai estar sujeito aos excessos, e é onde a gente vai ter que ter atenção. Mas também é a área onde a gente tende a levar a nossa fé, a confiar, a ter otimismo, a ter esperança. Então, um exemplo aqui, vamos pensar em Júpiter na casa 2, essa casa que fala do valor do meu trabalho, dos meus talentos, do que eu posso agregar valor para produzir mais recursos e a forma como eu administro os meus recursos. Então, com Júpiter ali, pode ser que a pessoa tenha uma facilidade em confiar e acreditar nos próprios talentos. Ela confia que tem ali os recursos para produzir o que ela precisa. Ela também pode colher justamente todas as bênçãos do investimento nessa área da vida
E ali, como é a área onde a gente sempre tem a tendência a querer crescer e evoluir, podem ser pessoas que têm uma obstinação mesmo por esse crescimento financeiro. Agora, como também é uma área sujeita aos excessos, é possível que também, quanto mais a pessoa ganhe, mais ela gaste. Então, tem que ter uma atenção em relação a isso. Inclusive, eu sempre lembro de uma daquelas aqueles memes, né, da astrologia da depressão que tinha há um tempo atrás e que em relação a essa posição falava assim: dinheiro é para gastar. Se fosse para guardar, chamaria rancor. Enfim, piadinhas, afinal estamos falando de Júpiter. Júpiter também tem nesse otimismo e confiança um pouco de humor, né? Então, tem essa tendência de tanto ter uma obstinação para produzir, mas que também pode ter uma tendência a gastar. Então, atenção com os excessos. Vai ser muito importante para essa pessoa ela trabalhar com algo que ela acredite e que ela sinta que respeita os valores, os princípios e a moral que está associada a ela, né? E como Júpiter é o planeta da grande sorte e da grande bênção, se em algum momento a pessoa está passando por alguma situação difícil nessa área da vida, é bem possível que ela seja plim, salva pelo gongo. Então, se está ali sem dinheiro, sem recursos, sem trabalho, de repente alguma solução aparece, ou uma oportunidade, ou alguém que pode, né, prover aquilo que está faltando, enfim, de alguma forma, por muito merecimento, as coisas tendem a se resolver. E Júpiter nos signos. Aqui, quando a pessoa investe no signo, na energia onde o Júpiter está, tende a colher as bênçãos e o merecimento dessa posição. Então vamos pensar em Júpiter em Câncer. Então aqui não é o que a pessoa tem que importa, mas quem está com ela, né? Essas relações vão ser muito importantes. Então aqui o grande mestre são as emoções, conhecer e reconhecer a própria experiência emocional vai ser muito importante, vai ser um grande mestre. E também, quanto mais a pessoa investe nos vínculos afetivos, na relação com a família, nas relações de intimidade, é onde ela tende a colher as grandes bênçãos desse planeta. Como esse é um planeta que está sempre buscando ir além, mais, melhor, né? Há realmente um grande aprendizado nesses vínculos afetivos. É dali que saem grande parte das crenças, das coisas que a pessoa acredita, a lente dela, como ela vê e enxerga o mundo. E sempre que ela deseja avançar na vida, como um retrovisor, ela precisa olhar para o passado, para essas referências que vieram de uma base de afeto e, a partir disso, atualizar para criar algo novo, inspirado nas próprias experiências. Então, aonde podem ser os excessos? Os excessos podem ser justamente nas questões afetivas. Então, atenção para as grandes insatisfações dentro dos afetos, as grandes carências. Pode ser uma carência pelo excesso, aquela coisa que já tá legal, já tá bacana, mas a pessoa, poxa, podia ser mais, podia ser melhor. E sempre pode. E é muito bom que a gente possa enxergar aquilo que pode ser uma melhoria contínua nos nossos relacionamentos. O desafio é quando a gente cai naquela insatisfação que tira a graça da relação. Então, mesmo aquilo que estava bom, às vezes parece que perde o sentido, porque aquilo que poderia ser melhor, ao invés de ser uma inspiração para caminhar nessa direção, vira o elefante cor-de-rosa sentado no meio da sala. Então, atenção para esses excessos, atenção para as carências, atenção para as compulsões também e gulas afetivas que a gente vai precisar cuidar com esse Júpiter nessa posição. Então, vamos pensar nos aspectos, que são as conversas e diálogos que uns planetas fazem com os outros. Quando Júpiter faz uma conversa com outro planeta, isso pode apoiar ou desafiar ele de exercer a sua função. Então, a gente viu que a função dele é a melhoria contínua, o incentivo, as crenças, a fé, o acreditar, a confiança. Então, vamos imaginar que ele está estabelecendo conversas com Marte. Marte é o planeta da autoafirmação, da coragem e do enfrentamento. Então, quando ele estabelece uma conversa tensa, aqui esse Marte pode se sentir muito ameaçado
em relação às coisas que acredita, aos seus valores, aos seus princípios. E, justamente por se sentir muito ameaçado, pode sentir a necessidade de se posicionar, de se colocar fortemente para fazer valer aquilo que ele acredita. E é aí onde Júpiter pode trazer os excessos e vir então com uma agressividade desmedida e um posicionamento desmedido no sentido de impor ao outro a sua verdade. Então, é algo que a gente precisa aqui ter um pouco de atenção. Outra coisa, como Júpiter tem nesses desafios a tendência a trazer os excessos, e Marte fala do enfrentamento dos desafios, aqui o Júpiter pode trazer uma grande confiança e otimismo nesse enfrentamento dos desafios, que pode, na verdade, não olhar para algo importante daquele desafio, né? Então, assim, vamos dizer assim, diminuir a importância de algum obstáculo, ou ao contrário também, se esse Júpiter não estiver conseguindo colocar ali a sua força de otimismo e confiança, pode ser que a pessoa olhe para um pequeno problema e veja algo muito maior que seja paralisador em relação a confiar que é possível chegar lá. Então, basicamente, em relação aos desafios, essa conversa tensa pode fazer a pessoa ver jacaré onde tem lagartixa, né? E também ver lagartixa onde tem jacaré. Então, atenção realmente para o tamanho das coisas, o tamanho dos desafios, o tamanho dos enfrentamentos. E a conversa fluida entre Marte e Júpiter? Aqui realmente é uma força imparável, em que a pessoa facilmente vai atrás daquilo que ela quer, daquilo que é importante para ela, porque ela acredita nas suas ações, decisões, nas suas movimentações. Então tem aqui uma obstinação que é imbatível. Inclusive, isso facilita com que elas possam realmente se colocar, se impor, porque elas acreditam naquilo que elas estão fazendo, e isso permite com que elas possam exercer uma ótima liderança. E também entender muito bem o tamanho dos obstáculos, o tamanho dos desafios e o tamanho dos adversários, tendo sempre fé para ultrapassar qualquer desafio e confiando que é possível criar um sentido e um significado para os obstáculos que existem. Então hoje eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre Júpiter no mapa astral e como a gente pode fortalecer essa função na nossa vida através do investimento na casa astrológica onde ele está, reconhecendo as qualidades dos signos onde ele está e também entendendo essa dinâmica de conversas, diálogos que ele pode ter com outros planetas e como isso vai influenciar o nosso mapa astral. Então, se você gostou desse conteúdo, já teve alguns insights aí da posição do Júpiter no seu mapa, me conta aqui nos comentários. E se fez sentido para você em termos de um autoconhecimento e autodesenvolvimento, aqui vem a minha segunda dica. Eu sempre falo aqui que eu sou formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, e ela tem uma influência muito grande em eu estar aqui hoje compartilhando isso com vocês. Obviamente porque eu fiz a formação com ela, mas para além disso, porque ela me ajudou realmente nessa escolha profissional. Há muitos anos atrás, quando eu estava nesse momento de escolha da minha profissão, ela, conhecendo o meu mapa, me deu algumas sugestões de caminhos a seguir. E ali foi que eu escolhi a psicologia. E a escolha da psicologia me trouxe para o Rio de Janeiro, onde ela morava. E ali eu decidi que ia estudar astrologia com ela. Então, o estudo da astrologia e da psicologia começaram juntos aqui no Rio. E foi muito interessante quando eu comecei a estudar astrologia, porque obviamente eu tive um autoconhecimento profundo, olhando para o meu mapa, entendendo, né, esses planetas nos signos, nas casas, em aspecto, toda essa dinâmica. E depois de um autoconhecimento, eu comecei a levar mapas de família, amigos, pessoas queridas, e aí começou o alterconhecimento, porque eu comecei a entender o outro. E é claro que muitas vezes a gente não concorda com o outro, mas compreender faz toda a diferença para a gente se relacionar. E depois do autoconhecimento e do alterconhecimento, sempre tem os amigos, pessoas queridas que sabem que você está estudando astrologia e começam a pedir: pô, Kim, abre meu mapa, faz meu mapa. E teve uma dessas aberturas de mapa que foi muito decisiva, que eu considero a minha primeira leitura profissional,
que foi a leitura que eu fiz para uma grande amiga, Gabi, sempre falo dela. Beijo, amiga do coração. E porque ali, quando eu fiz a leitura para ela, foi uma virada de chave, assim, de ela se emocionar com aquilo que eu estava dizendo, de chorar e ter uma troca muito profunda. E eu entender então que a astrologia não era apenas para mim e para eu me relacionar melhor, mas era também a possibilidade de eu levar isso para outras pessoas. Esse autoconhecimento e esse alterconhecimento, né? Então, eu ser veículo de levar a astrologia para outras pessoas. Então, ali foi algo muito potente quando eu entendi que realmente a astrologia era um caminho profissional. Então, se para você faz sentido, né, a astrologia como autoconhecimento, como alterconhecimento, ou se você realmente tem esse desejo de trabalhar com astrologia, você precisa conhecer a formação completa em astrologia com a Cláudia Lisboa. Como eu contei para vocês, eu fiz essa formação no Rio de Janeiro, mas hoje você pode fazer ela aí do conforto da sua casa, online, todas as aulas com a Cláudia. E ali conhecer, então, todos os planetas, os signos, as casas, os aspectos, Lilith, Quiron, enfim, tudo, um curso muito completo, maravilhoso, em que ali você vai poder obter tudo isso que a gente conversou. Autoconhecimento, alterconhecimento, e para quem realmente deseja trabalhar como astróloga, como astrólogo, você vai ter a formação completa, ou para quem deseja usar a astrologia junto com outro trabalho, também pode fazer esse mix, né? Então, já que a astrologia é essa linguagem simbólica, isso pode ser feito com absolutamente tudo. Daí depende, né, do seu conhecimento e como você vai fazer as associações simbólicas com todo esse conteúdo astrológico. Então, se você sentiu essa dica, talvez mais do que como uma dica ou até um convite, mas como um chamado, você pode estar se perguntando, beleza, Kim, quero conhecer mais sobre esse programa, o que eu preciso fazer? É muito simples, já deve estar aparecendo um link aqui na tela para você clicar e ir direto para o site para conhecer, ou também o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vai lá, clica e explora esse novo mundo da astrologia, onde você vai poder obter todo esse conhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento e uma formação para a sua vida. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer duas opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. Não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!